Oi, meu nome é Ettore Ritter, eu sou psicólogo, psicoterapeuta e coaching. Eu atuo desde 2001 no auxílio de desenvolvimento de pessoas. A minha missão é auxiliar e estimular o desenvolvimento das pessoas, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, através de diálogos relevantes e ações sustentáveis para construir uma vida que vale a pena. E disso nasceu também um blog chamado pensaração.com.br e um podcast chamado Verbalizando Podcast. Além dessas comunicações que eu tenho feito bastantes palestras presenciais, né? E agradeço muito ao Anderson pela essa oportunidade de estar participando desse congresso e poder contribuir, né, um pouco mais com você que está assistindo, com um pouco disso que eu venho aprendendo nessa minha caminhada. Então, vamos lá. O nosso tema é ser e estar para viver um relacionamento positivo. Muito bem. Como se relacionar positivamente com outras pessoas? É possível se relacionar de forma positiva nesse mundo competitivo, imediatista, individualista, consumista que existe hoje para nós? O que eu estou oferecendo para as relações é realmente positivo? Então, como desenvolver relacionamentos positivos? Bom, vamos por partes. Primeiro, o que é um relacionamento? Relacionamento é o encontro de duas pessoas. Então eu preciso de, no mínimo, duas pessoas para ter esse relacionamento, e ele é construído com o passar do tempo, com o convívio dessas pessoas. Então requer tempo e continuidade. O simples contato com pessoas que a gente encontra no dia a dia não forma um relacionamento. Eu faço algumas compras no mercadinho perto da minha casa que eu vejo sempre as mesmas pessoas lá trabalhando. E isso não quer dizer que eu tenha relacionamento com elas. É um contato cordial, respeitoso, amigável, da situação lá, simplesmente, né, da situação da minha ida lá. E isso não faz um relacionamento. Então é o contínuo disso, né, desse relacionamento, e requer também um momento comum, compartilhado. São pessoas que vão oferecer, né, essas duas ou mais pessoas vão oferecer suas características, um pensamento, um sentimento, uma ação que faz parte da sua essência, que faz parte de si mesmo, e vai oferecer nesse momento compartilhado com uma outra pessoa. E isso sem perder de vista que são pessoas, são indivíduos, são pessoas, cada um com a sua existência, que naquele momento ou naqueles conjuntos de momentos vão estar se encontrando. Então isso é um relacionamento. É muito importante o relacionamento desde sempre. Relacionar-se é importante desde o início da nossa vida. É lá nesse início, pela interação humana que a gente vai tendo, primeiro na família, depois na escola e assim por diante, é que a gente vai desenvolvendo as bases da nossa humanidade. Pode parecer estranho, mas a gente não nasce humano. A gente vai se tornando humano, porque o que é ser humano hoje é diferente do que de outras épocas. Então o que nós entendemos que seja humano hoje é desenvolvido social e historicamente nesse tempo. Então eu vou, nessa interação com as pessoas, recebendo essas informações. Esse é um processo chamado de socialização. Então eu vou conhecendo quais são os papéis sociais, quais são os modelos sociais, as regras de convívio, as expectativas sociais, modelos mentais, padrões de comportamento, e tudo isso vai me formando como uma pessoa. E essa formação é específica do grupo que eu estou, da cultura que eu tenho. Então é específico do grupo que eu estou, da cultura que eu estou inserido. Então isso é a minha socialização. Essa socialização permite que eu me integre na sociedade. Permite que eu consiga fazer relacionamentos, que eu esteja integrado nessa sociedade,
ter a minha personalidade desenvolvida nesse aspecto social, sem deixar de ser indivíduo e sem deixar de ser uma pessoa social. Então, é disso que a gente falou ali na definição de relacionamento, sobre a existência das pessoas que vão se compartilhando. Esse processo leva a muitas aprendizagens. Então, eu aprendo de forma mimética, né? Eu imito as pessoas, eu copio os exemplos que eu tenho as minhas próprias conclusões, e nisso eu vou aprendendo e vou me desenvolvendo. Nessa época, nesse período aí de desenvolvimento social, eu vou escrever o meu manual de instrução como ser eu. Nesse manual, ali vai estar tudo o que eu preciso para ser eu. Todas as minhas regras, as conclusões, o que eu fui aprendendo, e tudo isso que me ajuda a ser eu. E isso vai ser a base de tudo o que eu vou ser sempre na minha vida. É claro que é muito importante a gente estar revalidando, revisitando, refazendo essas regras que eu aprendi. Muitas vezes a gente não faz e acaba tendo problemas lá na frente. Todo esse aprendizado, toda essa transformação, o objetivo principal deveria ser emancipação da pessoa. Da pessoa ser um indivíduo emancipado, autônomo e não dependente de uma outra pessoa, de um grupo, mas que eu pudesse ser emancipado. Daí vem então a grande importância de se relacionar. Tudo que eu sou, tudo quem você é, tudo que você se tornou, tudo vem da interação social. Primeiro de família, escola e etc. Tudo isso é de forma progressiva, tudo vai transformando eu e os outros que estão à minha volta, constituindo uma pessoa. Então essa é a grande importância. Nesse aprendizado, eu vou sendo formado não necessariamente pelo que eu quero. O que eu vou aprendendo não é necessariamente o que eu quero, mas é o que é mais forte emocionalmente. Seja positivo, seja negativo, o que me marca mais é o que eu aprendo. Geralmente são as dores, os sofrimentos, os medos, perdas, que são mais fortes, e às vezes mais fortes do que experiências positivas que temos. Então, quando eu perdi um brinquedo, perdi um cachorrinho, uma pessoa falece, um sofrimento que eu tive de uma zoação, né, chacota que eu fui, né, que eu sofri, uma vergonha, essas coisas vão fazendo frustrações, né, essas coisas, promessas não cumpridas de outras pessoas, essas dores vão nos marcando e fazendo com que a gente desenvolva o mundo a partir disso. O Martin Seligman, um pesquisador da psicologia positiva, fala que nós aprendemos a ser pessimistas. Nós temos um pessimismo aprendido. Uma parte disso é dessas experiências negativas. Bom, no final, a gente acaba conduzindo a nossa vida, decidindo por essas dores que temos, pelo sofrimento, para evitar dores e sofrimentos. E a satisfação que a gente vai buscar ter acaba muitas vezes sendo reativa, sendo contrária àquela dor. Ainda é uma referência à dor, e não uma satisfação porque aquilo vai ser bom, vai ser construtivo, vai ser interessante, mas simplesmente uma coisa contra o sofrimento, como se fosse um antídoto. Mantemos então a referência sempre nas dores, nos sofrimentos. Somos guiados por elas, por essas feridas que a gente vai tendo durante a vida. E isso evidentemente não é positivo. Não permite que eu construa, que eu faça coisas boas, contribuindo com o outro com isso. Eu vou muitas vezes apenas tapar buraco, mesmo que isso não seja consciente. Isso vai gerar ciclos viciosos, padrões de comportamento, hábitos negativos e muitas outras coisas que prejudicam o nosso dia a dia, né? Porque eu estou
baseado nessas feridas. E aí vem modelos mentais limitantes e eu acabo me desconectando comigo mesmo e com o outro. Enquanto eu estou evitando reviver relacionamentos negativos ou reviver experiências negativas nessas interações sociais, eu me mantenho numa faixa neutra. Os meus relacionamentos ficam numa faixa neutra, de certo modo protegida. Só que essa faixa neutra em que a gente vive acaba fazendo os relacionamentos serem utilitários, superficiais, imediatistas. Eles não me agregam muita coisa, a não ser cumprir um objetivo, mas pessoalmente não me agregam. E eu também não consigo entregar isso para as pessoas, não consigo entregar coisas que sejam interessantes para as pessoas. São apenas contatos, como eu falei do mercadinho. São apenas contatos. E eu posso ter contatos e não um relacionamento com uma pessoa que eu passo o dia inteiro com ela na minha área de trabalho, ou que eu vejo ela todos os dias, e mesmo assim eu não tenho um relacionamento, eu tenho apenas contatos, que eu estou chamando desse relacionamento de zona neutra. É sempre um quase. Eu quase me relaciono com essa pessoa. A ideia é dos males o menor. É insuficiente como relacionamento, mas é o suficiente. Porque a gente já falou lá atrás que é muito importante ter relacionamentos, então eu preciso sempre me relacionar, mas eu tenho medo. Então eu vou ter esse relacionamento neutro. Enquanto eu me resguardo para não sofrer mais, possivelmente, isso me impede de construir um relacionamento positivo, porque eu vou deixar de investir emocionalmente nesse relacionamento. Eu vou negar ou sonegar eu mesmo nesse relacionamento. As minhas ideias, as minhas emoções, as minhas ações que vão fazer o relacionamento ser positivo. Então, eu não faço investimentos afetivos, não espero que o outro faça. Se ele faz, eu vejo isso com desconfiança, ou não vou aproveitar isso, porque eu estou numa faixa neutra. E fica assim, é melhor ficar no neutro do que no negativo. Só que enquanto a gente se mantém no neutro, a gente também não consegue avançar e ir para o positivo. A gente deveria aprender isso desde sempre, só que nem sempre a gente aprende. Não aprendemos essas capacidades de fazer chegar no positivo porque os que nos ensinaram, seja na família, na escola, às vezes eles não aprenderam isso. Muitas vezes a gente aprende sozinho. E é mais fácil aprender sozinho a ter um relacionamento positivo quando estamos num relacionamento amoroso, que normalmente as nossas defesas são mais reduzidas e a gente vai aproveitar mais essa experiência de contato realmente humano, um contato existencial entre as pessoas, compartilhando as suas essências num tempo compartilhado, um tempo comum. O relacionamento positivo requer que a gente tenha coragem de ser quem eu realmente sou. E isso vem no nome de autêntico, congruente, coragem de ser empático, de me colocar no lugar do outro, de ser acolhedor do outro, acolher o outro, de ser inteiro e presente nessa relação. Também exige coragem de fazer investimentos afetivos, que podem não ser bem interpretados, mas se eu faço, o outro faz, nós crescemos. É através desses investimentos afetivos que realmente a gente desenvolve, né? E para fazer esses investimentos afetivos, eu preciso de um certo desprendimento. Desprendimento para correr risco. E aos poucos, conforme a gente vai correndo pequenos riscos, esses riscos vão ficando cada vez mais fáceis de passar por eles. E talvez eles nem serem mais riscos que me ameaçam, né? Mas é assim que eu consigo ir avançando. E nesse aspecto, então, eu preciso ter abertura para ir ao encontro do outro, para esse contato existencial, e permitir que o outro venha ao meu contato, ao meu encontro existencial, para que a gente compartilhe aspectos da nossa essência. Bom, por isso é que os verdadeiros amigos, não os de Facebook,
que temos uma lista absurda de gente. Mas os verdadeiros amigos, aqueles que você vai contar das suas dores, eles são muito poucos. Muitos dos nossos amigos, eles não são realmente amigos. E talvez você possa contar na mão quem realmente é seu amigo, amigo mesmo. Por causa dessa coragem que a gente precisa de abrir, do outro abrir, de eu receber o que vem do outro e assim fazer um relacionamento realmente positivo. E é positivo porque vai além desse contato, desse momento compartilhado. Porque nesse relacionamento positivo eu começo a receber e a pensar, a aprender coisas que vão além desse fenômeno do contato que eu estou vivendo agora e começa a repercutir em outras áreas da minha vida. O mesmo pode ser para o outro, né? Então, quando eu estou falando de positivo, não é simplesmente limpar o terreno. A zona neutra, a área neutra, é terreno limpo. Mas no positivo, pede que eu plante. Então eu preciso ir além do terreno limpo para começar a plantar, a cultivar um relacionamento que seja positivo. Então, eu pergunto o que é que eu estou realmente plantando nesses relacionamentos. Será? O que é que eu estou realmente plantando nesses relacionamentos? Será que eu estou plantando os meus melhores pensamentos? Será que eu estou plantando as minhas melhores palavras, os meus melhores gestos? Se eu planto, eu vou ter o que colher. Se eu apenas chego num relacionamento para extrair, para absorver o que tem, consumir o que está lá, é possível que isso se esgote em pouco tempo, porque eu não estou plantando. Então, quando eu estou dizendo de relacionamento positivo, eu estou dizendo que é necessário fazermos um plantio, um cultivo desse relacionamento com as minhas atitudes. Eu sou muito responsável, e isso eu preciso ter consciência disso, que eu sou responsável em boa parte, pelo menos 100% da minha parte, eu sou responsável por esse relacionamento. 100% da minha parte é 50% desse relacionamento, mas da minha parte eu preciso estar 100% responsável, decidido em fazer esse relacionamento funcionar. Muito bem. Percebe que eu estou falando de níveis. Eu tenho um nível negativo, um nível neutro e um nível positivo. Eu tenho um nível... esses níveis me dizem que esse relacionamento pode tanto evoluir e alcançar um nível mais alto, para que a gente viva de forma mais alta, mais elevada, ou eu posso também pensar que ele pode decair, ele pode reduzir o seu status, involuir de um relacionamento que antes era positivo, pode ser passado para neutro ou cair direto para o negativo. Então eu preciso entender que eu preciso cultivar constantemente. Isso requer tempo, requer continuidade para que esses relacionamentos aconteçam. Se você pensar bem, os relacionamentos positivos que você desenvolveu, eles não nasceram instalando o dedo. Foi ao longo de um tempo. Então é necessário termos um tempo, responsabilidade, paciência para desenvolvermos relacionamentos positivos. Nenhuma relação humana é estática. Eu alcancei até aqui, pronto, e vai ficar nesse nível. Então eu preciso estar com as minhas ações, com as sementes que eu vou plantando, fazer isso crescer, continuar evoluindo. O jeito que uma pessoa responde para um bom dia hoje pode não ser o mesmo que ela responde amanhã. Pode ser melhor, pode ser pior, e isso vai ter impactos nas relações. Então, por isso que a gente precisa ter decisão e disposição para plantar um relacionamento positivo. Bem, então
Depois de falar de relacionamento, do relacionamento positivo, posto isso tudo, como é que eu faço para alcançar, para desenvolver relacionamentos positivos? Aí eu lembro do nosso tema, ser e estar para viver relacionamentos positivos. E eu quero então destacar a parte do ser e estar. É essencial que a gente consiga estar presente durante o relacionamento, durante o contato. Se eu não estou presente, quer dizer que eu estou pensando nas dores do meu passado ou com medo do meu futuro, de repetir coisas negativas no futuro. Então, eu preciso estar vivenciando o presente, ali. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, mas está fazendo um monte de outras coisas, isso é um exemplo de que você não está presente. Você está metade escutando e metade fazendo outra coisa. Quando a gente faz contato com as pessoas, muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente fala conversando, olhando para o outro lado, fazendo coisas, em vez de estar olhando para a pessoa. Então é muito importante eu estar presente naquele momento em que eu estou em contato com o outro. Ficar no aqui e agora não é a tarefa mais fácil que tem. Tem muitos exercícios, vocês podem procurar, é um assunto muito legal de falar, mas tem muitos exercícios que vocês podem procurar para treinar ficar no presente, no aqui e agora. E é realmente uma dificuldade, porque a gente vive nesse mundo, como eu falei, imediatista, consumidor, a gente vive muito ansioso, o que nos tira desse nosso tempo presente. Então, eu preciso aprender a controlar isso, e isso é daquilo que eu falei lá para trás, de desenvolver aspectos de forças internas. Eu preciso reduzir a minha ansiedade para estar em contato com o outro. E esse contato é o que vai permitir uma conexão, efetivamente uma conexão com essa pessoa. Conexão mesmo, como se a gente estivesse conectando o nosso Wi-Fi, o nosso celular na tomada, né, na energia elétrica. Acontece uma troca. Isso é a conexão. Uma troca efetiva, humana, existencial entre essas pessoas. Entre as pessoas, né, entre você e mais uma outra pessoa. Também é muito importante a gente falar do ser. E aí eu chamo a atenção para o ser autêntico. O autêntico é aquele que não é uma imitação. Muitas vezes a gente vai fazer imitações de nós mesmos como máscaras, nas máscaras sociais, nesses nossos papéis sociais que a gente desempenha. E quanto mais autêntico eu for, quanto mais original não fazer coisas diferentes, original de não ser imitação. Quanto mais transparente, e transparente não é porque eu tenho que não esconder nada, mas é de ser autêntico, mais eu consigo desenvolver relacionamentos positivos. Junto com o autêntico também é importante ser coerente. A coerência é a menor distância entre o que eu falo e o que eu faço. Já viu gente assim, que fala uma coisa e faz outra? Pois é, os outros sempre estão percebendo se você é coerente ou não. Então, é muito importante você ser coerente, porque as pessoas estão vendo, mesmo que você ache que não. E aí, quanto menor distância entre o que eu faço e o que eu falo, eu sou coerente. A menor distância, ou a distância zero, entre o que eu penso e o que eu falo, também é coerência. Entre o que eu sinto e o que eu faço, entre o que eu sou e o que eu mostro para os outros. Realmente é muito difícil, muitas vezes a gente tem que fazer de conta que é outra pessoa, e isso prejudica termos relacionamentos positivos. Então esse conjunto de estar presente e ser faz com que esses relacionamentos sejam verdadeiros, sejam positivos. E positivos porque vão além desse contato, como a gente já comentou. Vai além do simples contato
naquele momento, mas tem ramificações, tem frutos que vão para o restante da vida e para outras pessoas também. Então, é muito importante. Como é que eu treino isso? É fazer contato visual quando eu estou falando com uma pessoa. É fazer contato físico. Não exagerado, alguns se incomodam muito com isso, então respeite, mas às vezes é fazer contato físico com a outra pessoa e, essencialmente, contato emocional. Conseguir perceber o que o outro está sentindo ou que emoção ele está comunicando por baixo do discurso que ele está fazendo. É reconhecer os sentimentos do outro. É através disso que vamos ter o crescimento, a transformação, o desenvolvimento humano. O Rubem Alves tem uma ideia interessante, eu acho muito legal esse escritor. O Rubem Alves diz que toda transformação é fruto de uma profunda experiência amorosa. O que ele quer dizer com profunda experiência amorosa? Eu preciso estar aberto e me investir no outro e permitir que o outro faça isso. E isso é a experiência amorosa. E isso é a transformação. É o eu e um outro eu em contato existencial. Não sou eu e mais alguma coisa, um outro qualquer, ou um objeto, um isso. Mas sou eu e um tu. Eu e você, permitidos mutuamente, compartilhando as nossas pessoalidades, nossas individualidades, vamos fazer esse relacionamento ser positivo. E isso é uma experiência amorosa. Como é que eu pratico tudo isso? Primeiro pela empatia. Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. É perceber o que o outro está pensando, sentindo, ver o mundo com os olhos do outro. É um exercício muito interessante de fazer. E isso a gente também vai chamar da escuta ativa. Quando você estiver conversando com alguém, experimente comunicar para ela os sentimentos que você está percebendo que ela está transmitindo enquanto ela está falando. Não é falar do que ela está, resumir a fala dela, mas é dizer qual é o sentimento que ela está tendo enquanto ela está falando aquilo. E isso é um treino muito bacana para a gente poder entrar em contato efetivo com o outro. E do outro também se abrir para se relacionar conosco. Então é muito interessante desenvolver a empatia através dessa escuta ativa, de reconhecer o sentimento do outro. E isso facilita muito a não julgar o outro, porque eu estou usando o sapato do outro, né? Nessa metáfora de pisar, fazer o caminho do outro com os sapatos dele. Quer dizer, saber onde é que aperta o sapato, onde é que dói. Isso é empatia, né? Isso também vai ajudar a eu escutar e falar com o outro como um depoimento e não como acusação. Muitas vezes a gente escuta o que o outro tem para dizer para nós como uma acusação. E a gente podia escutar isso como depoimento. Ajuda muito a desenvolver relacionamentos positivos quando eu escuto o outro como versão dele sobre as coisas, como depoimentos, e não como acusações, né, que é o dedo em riste. Outra coisa importante é a coerência. Temos que praticar a coerência, praticar ser autêntico. Não é fácil. Vivemos num mundo em que muita gente espera que a gente seja o que eles querem que a gente seja. E aí as expectativas que a gente comentou lá atrás. E é essencial que você seja você, que você se apresente como autêntico, coerente nas relações. Isso facilita muito ter atitudes éticas. A ética fica mais difícil quando eu não sou eu mesmo, quando eu estou fantasiado de alguém, quando eu estou imitando alguém, sendo alguém que não sou eu. Outra coisa muito importante é praticarmos a aceitação do outro. Não quer dizer simplesmente abrir os braços e todo mundo está valendo, qualquer coisa que fizer. Não é bem assim. Mas é saber que o outro tem suas dificuldades. Suas questões, que mesmo quando
alguém errou, ele tinha uma intenção positiva. O que acontece é que a gente quer ser avaliado pela nossa intenção, porque a gente sabe, né? Quando a gente erra, não tinha essa intenção. Mas a gente acaba avaliando os outros pelas ações e não pelas intenções também. Então isso acaba sendo um descompasso. E eu não aceito o outro nisso. Eu quero ser avaliado pela minha intenção, eu preciso avaliar o outro pela intenção dele. Isso facilita muito os relacionamentos, ou a evitar muitos conflitos. De novo, não é aceitar qualquer coisa que seja feita, mas e aí vem o ser autêntico e coerente. Eu vou comunicar para a pessoa que eu não estou aceitando isso, mas eu entendi a intenção positiva, e isso muda tudo. Muda o jeito de falar. Provavelmente não vai ser uma acusação, vai ser mais um depoimento. Dentro desse tópico de aceitação, é muito importante eu não rotular o outro. Eu treinar não rotular. Ia ser muito legal, imagina, você não ser rotulado nas coisas que você faz. Então, vamos treinar isso. Porque quando eu estou rotulando, eu estou lidando com o outro com impressões que eu tenho. Impressões podem ser erradas. Geralmente vão estar junto com preconceitos. E essas coisas vão levar a mal-entendidos. E esses mal-entendidos a grandes desentendimentos. Então, para eu melhorar a minha comunicação com o outro, eu preciso estar ciente da minha facilidade, e isso é natural das pessoas, isso é defensivo, acelera muito o processo de lidar com as pessoas quando eu rotulo. Mas o rótulo é sempre artificial. O rótulo é sempre artificial. Ele é sempre uma versão muito pobre de qualquer coisa. Então, se você lê um rótulo num frasco de mel, você não sabe como é que é o mel. Você precisa provar o mel. O rótulo não faz muita... né? Não ajuda você a entender o outro. Então, eu preciso estar ciente desse meu processo de rotulação do outro e também ficar presente